Pois bem, querido, querida, quarto e último bloco. Agora nós vamos conversar especialmente sobre postulação recursal. Afinal de contas, nem só de primeiro grau de jurisdição vive a nossa prática forense. As postulações, elas se dão na fase de conhecimento, as postulações se dão também na fase recursal. Em meio à fase recursal, nós vamos nos deparar com uma série de postulações. Estas postulações, elas vão surgir em meio a recursos ordinários, ou que são de natureza ordinária, e a recursos que são de natureza extraordinária. Há um recurso cível que a gente concebe como um recurso cível por excelência. A este recurso cível por excelência, que como eu sempre te digo, se você aprende a lidar com ele, fica fácil depois redigir um extraordinário, redigir um especial, que é a nossa queridíssima figura intitulada de apelação. A apelação é uma postulação recursal que tem por objetivo combater sentenças. Então, a gente vai começar esse bloco fazendo referência a recursos como postulação recursal. E dentre os recursos que estão numa lista taxativa do CPC de 2015, nós vamos pensar aqui na figura chamada de apelação. A apelação prevista nos termos do 1009 como o recurso cível por excelência. Recurso cível por excelência que serve ao combate das sentenças. Quando a gente se refere ao combate das sentenças, tanto as sentenças terminativas quanto as sentenças definitivas. Quando é que você está mesmo diante de uma sentença terminativa? Quando você estiver diante de uma sentença que se pautou numa das hipóteses do 485 do CPC. Fala-se em extinção do processo sem resolução do mérito, identifica-se uma sentença terminativa. Naquelas hipóteses em que o órgão julgador ele vem a se valer das hipóteses do 487, naquelas hipóteses do dito 487, a extinção do processo se dá com resolução do mérito. Então, 487, ao fazer referência à prescrição, à decadência, ao indicar, por exemplo, a transação entre as partes, ao indicar e referenciar, além da transação, o reconhecimento da procedência pelo réu, estará indicando uma sentença definitiva. Então, a apelação serve ao combate das sentenças terminativas ou sentenças definitivas. Quaisquer uma dessas sentenças serão objeto da apelação. Sabrina, se nós estivermos diante de sentenças proferidas nos juizados, se nós estivermos diante de sentenças proferidas nos juizados, será o caso de pensarmos em recurso inominado. Porque os juizados, eles são regidos por um procedimento próprio. E esse procedimento próprio a gente vai chamar de procedimento sumaríssimo. Pois bem, esse procedimento sumaríssimo, que é próprio, regula um recurso específico para combater as sentenças. Então, toma muito cuidado na tua prática profissional. E como os juizados é uma figura que sempre aparece para nós, ou demanda de juizados é sempre aquela criatura que bate na nossa porta, é preciso ter atenção, né? Então, a apelação serve ao combate das sentenças terminativas ou definitivas, está prevista nos termos do 1009, e além disso, agora o momento é importante, a apelação serve ao combate das decisões interlocutórias não agraváveis de imediato. O que é isso? Vamos entender. O CPC de 2015, ele extinguiu o recurso que nós apelidamos de agravo, na verdade, apelidávamos, né? Porque ele não existe mais, nós apelidávamos de agravo retido. O revogado 522 do Código assinalava
que das interlocutórias em geral, nós iríamos nos utilizar desse agravo retido. Então, era um agravo que ficava lá, aguardando o transcurso do processo. Após a sentença, em sede de apelação, a gente encaminhava esses agravos retidos, que tinha pouquíssima serventia prática. O mesmo 522 indicava que, da generalidade das interlocutórias, nós utilizaríamos o retido e, na circunstância em que atestássemos a ocorrência de uma lesão grave ou de difícil reparação, seria possível que nós nos utilizássemos do agravo de instrumento. Ok. Ocorre que, diante da inoperabilidade do agravo retido, nós passamos a disciplinar a figura do agravo de instrumento como figura única de combate às interlocutórias. Mas aí é que reside o cuidado que você tem que ter. As decisões interlocutórias que desafiam o agravo de instrumento não são todas e quaisquer decisões proferidas ao longo do processo. O nosso legislador, ele selecionou, vê só, o legislador selecionou algumas interlocutórias que ele entendeu eram substancialmente lesivas, potencialmente agressivas, a ponto de serem objeto de uma discussão imediata. E assim, procedeu-se à seleção do 1015. No 1015, você vai se deparar com aquelas interlocutórias que estão ali dispostas no rol que o STJ discutiu depois, como de taxatividade mitigada, e que merecem a nossa atenção. Fato é que decisões interlocutórias não previstas no 1015 só podem ser discutidas em sede de apelação, independentemente de protesto. Vocês me perguntam muitíssimo. Professora, para eu começar a falar da petição, da postulação, como é que eu vou saber que interlocutória é ou não agravável? Vê só, você vai saber que aquela interlocutória é ou não agravável consultando o 1015, por exclusão. Se aquela situação concreta que você vive não está no 1015, será o caso de discutir essa matéria em sede de apelação. O CPC indica a desnecessidade, vê só, o CPC indica a desnecessidade de que suscitemos essa matéria por protesto para evitar a preclusão. E nesse contexto, torna desnecessária a argumentação via protesto e indica que em preliminar de apelação a gente vai elencar, por exemplo, uma interlocutória que não foi agravada de imediato pelo não cabimento e indeferiu uma prova pericial. Não me permitiu a formulação de um quesito a uma testemunha, não anuiu a contradita de uma testemunha. Todos estes são exemplos por mim citados que indicam interlocutórias não agraváveis de imediato. Agora, como peticionar em fase recursal? Os recursos, eles são estruturas, ferramentas que visam o combate às decisões judiciais. Estes recursos, por sua vez, são solenes, estes recursos, por sua vez, são extremamente formais, estes recursos contam com uma estrutura própria. E na sua postulação recursal há alguns itens que são mesmo indispensáveis. A começar pela estrutura fundamental de que a maioria dos recursos, exceto os embargos, né, que a gente vai chamar de embargos de declaração, eles serão estruturados, à exceção dos embargos de declaração, serão estruturados em duas etapas. Quais são as etapas estruturais de um recurso? Você vai lidar com uma folha de apresentação. E você vai lidar com a folha das razões. Então, a gente tem, em regra, os embargos de declaração se diferenciam por quê, Sabrina? Porque para os embargos de declaração, a lei não vai exigir a construção do recurso em duas etapas. Na estrutura dos embargos de declaração, é possível indicar aí apenas um dos tópicos, né? Apenas um dos indicativos serão mais do que suficientes. Então, um indicativo só
é suficiente nesse contexto. Diferente, por exemplo, de uma apelação, que é a nossa estrutura. Ela tem que ser construída em 2 etapas. Uma folha de apresentação e uma folha das razões. Tua postulação recursal será, em regra, desdobrada nessas 2 etapas, mas o que eu acho mais bacana numa aula de prática te dizer é que a sua linguagem na estrutura de uma petição recursal deve ser clara. Deve ser coerente. Você tem que buscar estudar estrategicamente, não é estudar por estudar. Estudar estrategicamente a decisão combatida, seja uma decisão omissa, seja uma interlocutória agravável de imediato, seja a sentença que será objeto de apelação, para trabalhar de forma organizada as disposições relacionadas ao teu recurso. Como, já falei um pouquinho da linguagem, como ato solene, porque o recurso é mesmo um ato solene, ele supõe o preenchimento de requisitos. São os famosos requisitos de admissibilidade. Em meio a esses requisitos de admissibilidade, nós vamos nos deparar com o preenchimento de algumas figuras que eu devo te dizer são mesmo muito, muito importantes, eu diria indispensáveis. Quais seriam, Sabrina, essas figuras indispensáveis à configuração de um recurso? É claro que eu estou aqui tratando de estruturas básicas de um recurso. Quando você estiver trabalhando um recurso especificamente, imagina que você agora está sendo contratado para redigir um especial. Aí você, além desses requisitos, vai checar se há alguma peculiaridade. E normalmente, para recursos como o especial, você tem peculiaridade. De saída, o recurso especial exige pré-questionamento. De saída, há necessidade para o recurso extraordinário, e hoje apenas para ele, da chamada repercussão geral, impacto generalizado na política, na economia, na sociedade brasileira, não é? Diante dessa filtragem, dessa seleção natural que se implementou para o recurso de natureza extraordinária. Quais são, Sabrina, os requisitos basilares de admissibilidade? Basicamente, na construção da tua peça, quando você for postular, você vai trabalhar tempestividade, preparo, cabimento, legitimidade e interesse. Então, na tela, a gente vai visualizar aqueles que são os chamados requisitos basilares de admissibilidade para todo e qualquer recurso, dentre os quais tempestividade, preparo, cabimento, legitimidade e interesse. Em matéria de tempestividade, fácil constatar que nós estamos diante da necessidade de atentarmos a um prazo. Prazo para a interposição dos recursos cíveis com o CPC de 2015 passou a ser, em regra, de 15 dias. O 1003 do nosso CPC indica que os recursos cíveis serão mesmo interpostos em 15 dias, que nós sabemos são 15 dias úteis. A única exceção fica mesmo a cargo dos embargos de declaração. Para eles, a lei preconiza o prazo de 5 dias. Em relação à tempestividade, eu quero chamar a tua atenção, tem um efeito prático muito importante, a questão do feriado local. Como é importante, viu? Porque em matéria de feriado local, não se aplica a regra para os nacionais. Mas em matéria de feriado local, o CPC impõe ao recorrente o ônus de atestar a ocorrência daquele feriado local. É muito difícil. Num país como o nosso, de extensões continentais, que os tribunais realmente conheçam de toda a estruturação de feriados locais, até porque são muitos. Então, em se tratando de feriado local, não te esquece desse importante detalhe. Em meio aos feriados locais, a gente vai se deparar com uma regra que vai apontar e nos direcionar a necessidade que o recorrente ateste, faça a prova, traga consigo ônus relacionado à ocorrência desse feriado. Além
da tempestividade, da interposição do recurso dentro do prazo. O preparo é um importante elemento na tua postulação. E ele diz respeito ao custo recursal. E, regra geral, os atos dependem, não é, de custo e os recursos não fogem à regra. A grande generalidade dos recursos depende mesmo de preparo. E no sistema processual cível, o preparo é a soma das custas e do chamado porte de remessa e retorno recursais. Então, você tem custas mais porte de remessa e retorno recursais. As custas, elas são devidamente regulamentadas pelos tribunais de justiça, né, pelos TRFs, cada um com a sua tabela própria, e o porte de remessa e retorno no mesmo sentido. Dispensado quando o processo é eletrônico. Dispensado quando o processo é eletrônico por uma questão óbvia. Se o processo é eletrônico, eu não tenho um custo efetivo para a postagem do recurso. Eu sou de uma época em que nós estávamos em meio à realidade retratável do processo físico e a gente já lidou com processos de 20 volumes, 30 volumes. Há um custo efetivo para deslocar esse recurso para o TST, para o STJ. Nesses casos, nessas circunstâncias, tem que se pagar o porte de remessa e retorno. Agora, vejam só, olho vivo. Prepara o custo, é a soma das custas e do porte de remessa e retorno recursais. Vamos lembrar que há recursos que independem de preparo e, mais especialmente, que há a possibilidade de pedirmos a gratuidade em sede recursal. Olha que maravilha! É possível pedirmos a gratuidade em sede recursal e o STJ já definiu em 5 de dezembro, deixa eu me anotar aqui, o STJ definiu em 5 de dezembro de 2018 que esse pedido de gratuidade pode ser formulado na própria peça recursal. Então, olha que interessante. Na própria peça recursal, será possível que nós estejamos diante da formulação do pedido de gratuidade judiciária. Nós tínhamos um entendimento completamente defasado que assinalava que só se poderia pedir a gratuidade recursal se nós o fizéssemos, imagina você, se nós o fizéssemos na postulação inicial, como se realmente houvesse um momento preclusivo para a formulação do pedido de gratuidade. Como se essas hipossuficiências elas se submetessem a um prazo. E não há dúvida de que não há de se falar, não é, em preclusão a essa situação. O fato é que essa gratuidade, lá nos termos do 99, ela passa a ser formulada em inicial, contestação e especialmente nos recursos. Então, sinta-se à vontade para, na tua postulação, abrir um tópico. Sabrina, o que fazer? Abra um tópico e, nesse tópico, defina, estruture a questão relacionada à gratuidade judiciária. O relator do recurso poderá exigir alguma outra prova documental que possa atestar essa hipossuficiência? Poderá. Mas isso vai ser aferido mesmo à luz de cada caso concreto. Além de tempestivo, preparado, problemas na guia recursal são sanáveis com o CPC de 2015. É preciso demonstrar cabimento. O cabimento é o que eu vou chamar de casamento entre a decisão e o recurso. Sem que você percebesse, eu já fui trabalhando alguns cabimentos com você. A gente sabe que o recurso de agravo de instrumento vai servir ao combate às interlocutórias que estão no 1015. A apelação vai servir ao combate das sentenças terminativas ou definitivas e as interlocutórias não agraváveis. As decisões monocráticas. As decisões monocráticas são aquelas proferidas isoladamente por membro do tribunal. Essas decisões monocráticas, elas serão atacadas por meio do agravo interno e assim sucessivamente. 2 recursos, bacana a gente falar disso num curso de prática,
foram eliminados do CPC de 2015. Eu já falei que o agravo retido não tem mais previsão e eu ainda chamo a tua atenção os embargos infringentes. Já eram objeto de crítica, já se assinalava que não eram assim os recursos mais amigos da vida e eles realmente foram eliminados do nosso sistema processual. Agora, para postular bem, você precisa ser legitimado. Quem tem legitimidade recursal? Essa é uma excelente pergunta. A legitimidade recursal, ela é confiada a 3 figuras. Quais são os legitimados recursais? Como legitimados recursais, partes. Terceiro, que não é um terceiro qualquer, é um terceiro prejudicado. Partes, terceiro prejudicado e Ministério Público. Então, nós temos, em verdade, 3 grandes legitimados recursais. Inclusive, o Ministério Público, ele pode assumir o papel de legitimado, né, recursal de forma ampla. Porque o nosso sistema processual, ele faz questão de assinalar que o Ministério Público poderá recorrer tanto nos processos em que ele atue como parte, quanto nos processos em que ele atue como fiscal. Então, em qualquer um dos postos, o Ministério Público ele tem a famosa legitimidade recursal. A súmula 99, que eu acho que vale você anotar, ela chega a mencionar que o Ministério Público pode recorrer na posição de fiscal, ainda que as partes não tenham recorrido. Então, olha que interessante. Ainda que as partes não tenham recorrido, o Ministério Público atua como fiscal e ainda nesse posto lhe será lícito utilizar-se do recurso. Para finalizar, você tem que, na construção da sua peça, demonstrar interesse. Em que consiste o interesse recursal? O interesse recursal consiste na demonstração da utilidade, necessidade e adequação do seu recurso. Isso mesmo, utilidade, necessidade e adequação do seu recurso. Seu recurso precisa ser levado ao conhecimento da autoridade competente como uma ferramenta hábil. A sanabilidade das injustiças, de defeitos, de atecnias, de um magistrado, de uma autoridade judiciária que não tenha se louvado de padrões justos, probos, éticos, proporcionais para viabilizar aquela matéria. Então, além da figura da legitimidade, você vai demonstrar interesse. Eu sempre trabalho o interesse sobre a ótica do UNA. O que é que você tem com UNA, Sabrina? O que é que você extrai do UNA? Vou pegar uma cor de caneta diferente aqui para nós. Deixa-me só pegar aqui uma cor para a gente destacar. Utilidade, necessidade, e adequação. Agora, aliada ao estudo desses requisitos, né, que são os chamados requisitos de admissibilidade, é muito importante que você saiba que você vai precisar trabalhar e construir os itens relacionados a esses requisitos de admissibilidade. Na folha de apresentação, é recomendável, na maioria dos casos, você já faz questão de indicar todos esses itens e não esqueça, na postulação recursal, para fins de preenchimento de requisito de admissibilidade, o pedido que a gente vai formular é mesmo um pedido de conhecimento. Você vai pedir que o recurso seja conhecido. Você vai pedir que o recurso seja admitido. Conhecimento e provimento são expressões sinônimas. Você pode utilizar uma ou outra. Você vai pedir que o recurso seja conhecido. Você vai pedir que o recurso seja admitido. Como disse, são expressões sinônimas. Além disso, não basta demonstrar apenas o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. O seu recurso, ele qualquer que seja, tá, turma, perpassa 2 filtros. O filtro da admissibilidade e o filtro de mérito. Ao adentrar ao filtro de mérito, quando você for trabalhar as questões relacionadas ao mérito do processo, ali você vai desenrolar-se no sentido de indicar que o recurso deve ser provido.
Você vai desenrolar-se no sentido de dizer que o recurso deve ser provido e que o recurso deve ser provido porque é merecida a reforma da decisão. Sabrina, quando é que eu vou pedir a reforma da decisão? Ótima pergunta. A reforma da decisão é o pedido que casa bem quando nós estivermos diante de erro no mérito. Eu trabalho contigo. Vê só. Para os requisitos de admissibilidade, você vai mesmo trabalhar a questão relacionada ao conhecimento, à admissibilidade recursais. Em relação ao mérito recursal, você pode estar diante da reforma ou diante da invalidação. Os pedidos clássicos recursais são esses. Para um recurso especificamente, assim chamado nosso querido e às vezes não tão benquisto na prática forense embargo de declaração, e às vezes ele não é benquisto e às vezes há quem abuse dele. Como recentemente, a gente assiste uma situação de um colega que por um ato falho salvou mesmo o recurso como recurso para ganhar tempo. Resultado, salvou o recurso assim, protocolou o recurso assim. O juiz intimou ele para que ele tivesse a oportunidade de se manifestar, indicar o que é que ele queria dizer, quando ele fez referência ali a um recurso que tinha por objetivo ganhar tempo. Problema, foi considerado litigante de má-fé em grau máximo. Mas a reforma é um pleito recursal, é a tua postulação quando houver erro no mérito. O pedido de dano moral deveria ter sido concedido e não foi. Peça reforma, erro no mérito. Se você estiver diante de um defeito processual, ou seja, não houve intimação do Ministério Público, houve cesseamento de defesa, houve uma lesão ao contraditório, há uma robusta atitude que corrobora uma mácula flagrante ao devido processo legal, diante de erros procedimentais, aí nós vamos realmente lidar com a situação da disposição relacionada aí a essa situação. Então, erro procedimental, para o erro procedimental, será mesmo o caso de pensarmos na invalidação ou anulação. Invalidação ou anulação, diante dessas situações que estão aí devidamente dispostas, né? Então, diante dessa disposição, é muito importante conceber a possibilidade de lidarmos com o pedido relacionado à invalidação, à reforma e, por conseguinte, o aperfeiçoamento da decisão judicial. No mais, queridos, caprichem, joguem duríssimo nas teses, façam pesquisas jurisprudenciais, não se aventurem, lembrem da postulação responsável. E lembrem também que eu estou à disposição de vocês para o que preciso for. Eu faço um trabalho de mentoria e correção de peças, acaso vocês tenham interesse, aqueles que estão ainda mais inseguros, é só enviar lá a mensagem para a equipe no contato@sabrinadourado.com.br. Eu não sei se já tinha deixado para você o Insta da professora @sabrinadourado e a página oficial no Facebook Prof. Sabrina Dourado. Site, daqui a pouco vai estar totalmente reformulado, sabrinadourado.com.br. E além de todos esses canais, do Instagram, do Face, você tem também a oportunidade de conversar com a professora lá no plantão de dúvidas, nesse canal de comunicação aqui do SES. Eu espero que tenham gostado. Sei que muitos já estavam me perguntando, Sabrina, e a aula 2 e a aula 2? Mandem-me um retorno, um feedback, deu tudo certo, que vocês curtiram a isolada. Um beijo especialíssimo para vocês, uma excelente prática forense. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui desmistificar algumas questões relacionadas à postulação mesmo. E no mais, 2019 ainda tem muita coisa boa para acontecer. Maravilhoso para você. Uma chuva de bênçãos em arremate final. Uma excelente manhã. Eu gosto sempre de terminar uma bênção final trazendo para você uma excelente manhã, tarde, noite. E eu sei que muitos são madrugadores de plantão como eu. Uma excelente madrugada para quem está aí na madrugada nos acompanhando. Qualquer dúvida, como disse, estou à disposição. Fica com Deus. Que Papai do Céu te proteja, te ilumine e te abençoe. E até a próxima.